Pois é, algumas mudanças, inclusive significativas, no texto da reforma tributária. O relator é o senador Eduardo Braga, que é daí do Amazonas. Ele quer algumas mudanças, já está definido que não será o mesmo texto da Câmara dos Deputados. Desde a semana passada, Eduardo Braga tem se encontrado com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para estipular mudanças, afinar com o governo federal. Duas dessas mudanças são significativas, inclusive para a Zona Franca de Manaus. O que acontece é que Eduardo Braga quer a criação de um imposto seletivo para não prejudicar a Zona Franca de Manaus. A gente sabe que o modelo depende da arrecadação desses impostos e também dos incentivos fiscais para não cair em descrédito, para não ser prejudicada. Com o fim do IPI, ele seria substituído por um outro imposto, então a Zona Franca acaba sendo prejudicada. E aí, a criação desse imposto seletivo seria um método compensatório para que a Zona Franca não fosse tão impactada negativamente. Esse imposto seletivo seria para produtos que prejudicam a saúde ou o meio ambiente. Caso haja algum descumprimento nesse sentido, então esse imposto seria cobrado e então a Zona Franca não seria prejudicada. Hoje, Fernando Haddad teve mais um encontro com o Eduardo Braga, justamente para uma outra mudança. Seria alíquotas menores para profissionais liberais, aqueles profissionais que trabalham por conta própria, que não têm carteira assinada, como, por exemplo, advogados e também outros serviços. A gente sabe que esses profissionais não têm estabilidade, justamente por não ter um salário fixo, dependem mesmo da própria sorte. Então, Eduardo Braga quer que os impostos sobre eles sejam menores. A gente sabe que o imposto que está sendo articulado gira em torno de 25%. Eduardo Braga quer um imposto menor para os profissionais liberais. Fernando Haddad disse que já concordou, mas a meta, o percentual, ainda não foi estabelecido. Vamos ouvir mais detalhes das mudanças impostas por Eduardo Braga, ele que falou com a imprensa logo depois desse encontro. Acompanhe. A minha opinião é que quanto mais robusto for o Fundo de Desenvolvimento Regional, mais robusta será a política de desconcentração da economia, desconcentração da economia nacional e da redução da desigualdade regional e da desigualdade econômica. Portanto, isso tem um papel muito importante. Bom, como a gente já sabe que o texto vai ser modificado, então assim que for aprovado lá no Senado Federal, e a expectativa é essa, ele volta para a análise na Câmara dos Deputados. Rose, Alex. Igor, a gente vai ficar de olho nesse assunto que nos interessa muito, mas agora a gente vai falar de um outro que o Igor também está por dentro, que é que a direção da Agência Brasileira de Inteligência decidiu exonerar os 3 servidores que foram afastados na operação da Polícia Federal de sexta-feira passada, que a gente também acompanhou por aqui. Pois é, as demissões foram anunciadas pela Casa Civil da Presidência da República e o Igor também tem detalhes sobre essa informação. Igor, em que pé está essa investigação? A ABIN, inclusive, está colaborando com as informações. A ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência, já disse que quer colaborar com as investigações, Alex, e esses 3 servidores foram exonerados do cargo de chefia. Eles são servidores de carreira lá do órgão e voltam para os cargos os quais eles ocupavam antes de assumir esse cargo de chefia. No entanto, a ABIN já disse que instalou procedimentos administrativos para eles cumprirem. E se alguma regra for descumprida, então eles vão ser exonerados de vez do serviço público. A informação que nós temos é que eles colaboraram com aquelas investigações indevidas, aquele sistema de espionagem indevido da Agência Brasileira de Inteligência contra juízes federais, pessoas que trabalham no Supremo Tribunal Federal e até mesmo jornalistas. Mais de 30 mil pessoas teriam sido espiadas, principalmente durante a gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro, durante a gestão também de Alexandre Ramagem, hoje deputado federal, à época presidente da ABIN. Eles compraram essa tecnologia ainda durante o governo de Michel Temer, mas as investigações da Polícia Federal apontam que o equipamento
a tecnologia foi mais utilizada durante a gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro. A PF continua investigando para saber qual o motivo, por que essas pessoas estavam sendo espionadas, elas estavam praticamente sendo seguidas, já que esse aparelho funciona como uma espécie de GPS. Ainda não se sabe o motivo, mas as investigações continuam. A polícia prendeu 2 pessoas, são servidores da ABIN, mas também cumpriu, na sexta-feira passada, 25 mandados de busca e apreensão. Entre as pessoas que estão presas estão o ex-diretor da ABIN, que com ele foi encontrado cerca de $170 mil não declarados, configurando, então, um outro crime um pouco também grave para ele. A gente vai seguir acompanhando. Se você gostou desse conteúdo, então já sabe, né? Dá um like aqui nesse vídeo, se inscreve no canal da TV A Crítica e ativa aí o sininho para ficar por dentro de todos os nossos conteúdos aqui no nosso canal.